Salve, salve meus amigos, alvinegros de Passo Fundo, alvinegros aí espalhados pelo mundo inteiro. Galera, ontem uma vitória justa, uma vitória daquele que procurou o gol o tempo inteiro, uma vitória de um time muito superior ao outro. Acho que até o torcedor vascaíno, o mais fanático, reconhece que o Botafogo hoje é muito superior ao Vasco, né? Então a gente não pode dizer que era certo a vitória, porque no futebol isso não acontece, né? A gente viu hoje Chelsea e PSG, onde o PSG achou que acreditou na história que era favorito e acabou se ferrando. Então o jogo de ontem foi um jogo que nos trouxe muitas esperanças, né? Acho que ficou assim, uma boa impressão do que a gente viu. O nosso treinador David Ancelotti ainda não teve tempo suficiente de colocar muita coisa daquilo que eu acho que ele vai colocar nesse time. Mas ontem já deu para ver que o Botafogo vai jogar em alta intensidade. Já deu para ver que o cara não recua. O Botafogo ganhava de 1-0 e continuou atacando e continuou procurando o gol. E é isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer do Botafogo. Não aquele Botafogo covarde. Ontem eu até conversava no grupo com o pessoal. Dizia que se fosse o Paiva, a gente tava levando sufoco mesmo do Vasco, porque ele ia recuar o time, ia botar três volantes, recuar o time pronto. Mas não, o time foi sempre agudo e ele tirava um jogador e botava outro de frente. Natan Fernandes, que muita gente ontem criticou por conta do gol perdido. Amigo, se ele fizesse o gol ia ser anulado. Ali ele tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão errada. Natan Fernandes é um bom jogador. Vai nos ajudar muito. Montoro, para mim, Montoro e o Caio Pantaleão foram os melhores em campo. Jogaram demais. Nossa defesa muito firme, muito segura. O Arthur Cabral é um centroavante de área. O Arthur Cabral ele vai nos entregar mais gols do que o Igor Jesus. Agora, ele não vai nos dar aquilo que o Igor Jesus dava. O Igor Jesus saía da área. Muitas vezes funciona quem jogava com ele entrava e ele saía e fazia o papel do 10. O Arthur Cabral não vai fazer isso, mas o Arthur Cabral vai nos entregar gol. É um jogador que é de área, um centroavante de área, que se o zagueiro bobear, ele vai estar ali para empurrar a bola pro gol. Então, agora, tem que fazer justiça aqui, que em todos os grupos que eu estava, e não são muitos, eu critiquei o Arthur, porque achei que o Arthur não estava entregando na parte ofensiva. Muitas vezes matou o contra-ataque do Botafogo. Mas depois, porque na hora que a gente está vendo o jogo ao vivo, cara, é muito difícil a gente avaliar. A gente avalia um momento ali, mas depois fui ver o jogo de novo, né? Vi o jogo e aí vou dizer para vocês, o Arthur foi sacrificado para poder ajudar o Vitinho. O Arthur fez a recomposição perfeita. Ele não deixou nunca o Vitinho 2 contra 1. Então eu tenho que fazer justiça. Critiquei o Arthur. Realmente, na parte ofensiva ele deixou a desejar. Mas na parte defensiva, na recomposição, ele foi perfeito. Às vezes, o jogador, a gente espera do jogador, claro, ele é ponta direita. A gente vai sempre esperar dele o melhor na frente. Mas no futebol moderno, a recomposição sem a bola é muito importante. O Botafogo ontem mostrou também que foi muito bem sem a bola. Muito bem sem a bola. Tá? Então, é um time já diferente e que eu acho que deixou uma impressão muito boa e eu tenho certeza que nós vamos fazer um segundo semestre aí fantástico. Nós vamos disputar título e vamos ganhar alguma coisa. Agora, pergunto para vocês. Vocês já notaram alguma coisa de diferente no time do Botafogo? Não só na parte tática, mas também na forma dos jogadores se comportarem em campo, como o Botafogo está distribuído em campo? Eu notei. Por exemplo, não sei se vocês perceberam que os laterais do Botafogo já não vão tanto para frente. Ontem, em um dos grupos, eu ouvi a crítica de um torcedor dizendo: o Alex Telles não foi no fundo. Ele só vai no fundo na boa.
Acabou aquela história que o Paiva fazia do esquema dele, aquele esquema dele, que os dois laterais desciam juntos, os dois desciam juntos, toda hora estavam na frente, vai e volta, vai e volta. O Alex Telles não conseguia terminar uma partida. Ontem ele jogou o tempo inteiro. Então ontem a gente viu que o Botafogo não vai ser mais aquele time em que os dois laterais desciam e se a recomposição não fosse perfeita, a gente estava toda hora levando sufoco, porque o adversário, sabendo disso, botava 2 pontos abertos. Nos contra-ataques, a gente estava sempre levando sufoco. Não, os laterais agora vão só na boa. Não, você não vai ver mais Vitinho e Alex Telles descendo juntos ao mesmo tempo. Então, isso já foi uma mudança. Outra mudança que eu vejo nele, e aí é uma coisa que eu gosto em treinador, não importa se o cara é jovem. Se o cara joga, tem que jogar, irmão. Ele não titubeou, botou o Montoro de titular, e o Montoro jogou quase o tempo inteiro e jogou um partidaço. O Montoro destruiu, acabou com o Vasco. Então, acho que a gente tem aí uma esperança, né, muito grande desse Botafogo realmente nos dá muitas alegrias agora no segundo, nesse resto de ano que falta aí. Nós vamos disputar 3 competições, estamos disputando, né, 3 competições, e acho que é viável a gente conseguir mais um caneco esse ano, ou 2, quem sabe, né? Agora, precisamos de reforços, e isso eu sei que o Textor vai trazer. Eu já ouvi hoje que o Ancelotti já entregou a ele nome de jogadores que ele pretende, que ele quer, que ele precisa, que ele já detectou que tem essa lacuna no elenco. Eu acho que o Botafogo precisa. Vai ter que contratar mais um zagueiro, vai ter que contratar mais um ponta-direita agudo, um centroavante para ser reserva do Arthur Cabral, porque eu acho que o Mastriani, a menos que ele nos surpreenda em muito e consiga ser o Mastriani do tempo do América Mineiro, que eu não acredito. E temos que contratar também, por que não, mais um ponto esquerda, porque o meio, o Savarino vai disputar a posição com o Tuco, né? Vai disputar a posição com o Tuco, e o Montoro, ele pode jogar de 10, pode jogar ali também, que nele jogou antes pela esquerda, e o Montoro, além de ser um baita de um jogador, técnica, o drible, um jogador, porra, sensacional na frente, ele também volta, ele recompõe, ele marca, sensacional, jogadoraço. Então eu acho que o Botafogo precisa contratar, para mim, um zagueiro, um ponta direita, um ponta esquerda, e se o Gregory sair, um volante. Se o Gregory sair, um volante. Textor disse ontem que não tem nada, que é fake, que não tem negociação nenhuma com o time lá do Catar. Evidente que não tem negociação, porque, na verdade, o time Catar tem que pagar multa. Se ele pagar multa, o jogador vai embora. Até porque a gente não sabe, mas o que a gente sabe pela imprensa é que o Gregory quer ir embora. Então, você não pode querer ficar com um jogador que não quer ficar no clube, né? Se isso for verdade, a gente não sabe. A gente sabe que o empresário do Gregory é quem está fazendo toda essa movimentação. Ele quem informa a imprensa. Essa de ontem, quando acaba o jogo, que aí vai um monte de profissionais de imprensa e diz, ó, o Gregory está vendido, não jogar mais no Botafogo. Foi o empresário dele que passou, o tal de Pitombeira. Foi ele que passou. Tá? Agora, é claro, o jornalista, ele recebe, ele passa, ele vive de notícia, tá? Ele vive de notícia. Agora, os influencers do Botafogo é que não pode cair nessa. Tal do Fogão Net, cara, que pra mim, eu falo sempre, pra mim não tem credibilidade mais nenhuma. Tudo que é notícia, que o UOL, que qualquer um pita lá no ouvido dele, eles vão lá e jogam. Por quê? Porque eles querem like, eles querem que você vá lá, eles querem, porque isso pra eles, isso dá engajamento, isso dá dinheiro. Entendeu? Então, os canais da mídia alternativa do Botafogo Inteligente, os caras não deram a notícia. Os caras esperaram. Espera aí, vamos aguardar, vamos ver se é verdade. John Tex foi lá e desmentiu. E aí, ficaram eles lá com a cara de tacho.
Não estou criticando o jornalista. O jornalista vive de notícia. Recebeu uma notícia de uma fonte e deu. Quem deu foi o empresário do Gregory. Então, se o Gregory sair, temos que contratar outro jogador. A princípio, o Alan ocupa aquela vaga. Tecnicamente, o Alan é muito superior ao Gregory. Agora, não tem a mesma pegada do Gregory. Tá? Não tem. Mas, tecnicamente, é muito melhor do que o Gregory. A pegada não tem. Então, o Botafogo vai ter que ir ao mercado. Acredito que já está no mercado. Evidentemente que tem jogadores mapeados. O nosso scout, nesse quesito, trabalha muito bem. Mas a impressão que ficou ontem é muito boa. A gente jogando fora de casa, não fomos covardes, jogamos para cima e ganhamos o jogo. Agora, temos 3 jogos aí que para mim é muito viável 9 pontos. O Vitória, quarta-feira, vai ser um jogo de paciência. O Vitória não vem para sair, vai ficar lá atrás, vai fazer uma linha de 5 e vai ficar lá atrás por uma bola. Jogo difícil, mas se o Botafogo jogar o que a gente espera que vai jogar no Newton Santos, no tapetinho, é 3 pontos. Depois a gente pega o Sport Recife lá em Recife, pior time do campeonato, tem 3 pontos. E depois pega o Corinthians na nossa casa, Corinthians em crise e tal. Então nós temos condições de fazer 3 pontos, 9 pontos nesses 3 jogos. E aí, meu amigo, aí vai bater o desespero na Fla-Press que tu nem imagina. Eles estão lá numa brigaiada danada. Pedro tá escanteado lá. Olha, John Textor uma vez quis contratar o Pedro, eles não quiseram vender. Será que agora o John vai de novo, vai fazer outra investida no Pedro? Olha, não duvido. De John Textor eu não duvido nada. John Textor ele é surpreendente. Então, galera, estamos curtindo aí esse final de semana maravilhoso, tranquilo, com a vitória do Fogão. E vamos aí começar a semana já pensando no jogo de quarta-feira contra o Vitória. Vamos buscar mais uma vitória, mais 3 pontos. E vamos, porque eu tenho certeza que o Fogão vai disputar as 3 competições para vencer. Vamos estar sempre ali nas cabeças. Não sei se vai ganhar, porque aí é uma consequência do futebol, né? Mas acredito que o David Ancelotti vai fazer um baita trabalho no Botafogo. Tem gente aí, meu irmão, que não vai dormir. Um abraço, bom domingo, saudações alvinegras.